Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra o 11º domingo do tempo comum. E mais uma vez eu gostaria de convidá-los para o nosso momento de oração e de reflexão do evangelho deste domingo, que é segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Vamos dar início em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos neste momento pedir ao Senhor que mais uma vez, com a graça do seu Santo Espírito, prepare os nossos corações para receber a semente da palavra do Evangelho e que nós sejamos transformados, que sejamos colaboradores de nosso Senhor Jesus Cristo na construção do seu reino de amor no meio de nós. Queremos rezar pelas vítimas desta pandemia de coronavírus, por todos aqueles que estão hospitalizados, por todos aqueles que aguardam um leito de hospital, por todos os profissionais da saúde e trabalhadores essenciais. Queremos também lembrar aqueles que morreram para que o Senhor os acolha no seu reino de amor no céu. Também queremos rezar pelos seus familiares enlutados. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos solidários e corresponsáveis nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontrar permanecerá para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia antes: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo nós percebemos que Jesus é um mestre da comunicação. De modo muito simples, tocava os corações das multidões e lhes apresentava, lhes anunciava o reino de Deus, como um reino de amor, de justiça, de solidariedade, onde as pessoas de fato cuidam umas das outras como irmãos e irmãs.
E aqui no Evangelho de hoje nós temos mais uma vez Jesus apresentando o reino. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Essa é a missão do Filho de Deus, que o seu reino seja instaurado, que ele se torne realidade no meio de nós, já aqui na terra e depois então definitivamente no céu. E Jesus aqui usa essas parábolas que nós ouvimos no Evangelho, primeiramente comparando o reino de Deus a esse trabalhador que lança a semente na terra, o lavrador que faz o seu trabalho, mas que depois que ele lançou a semente, passam dias e noites até que ela possa brotar, então se tornar uma grande árvore, uma grande hortaliça, uma planta. E ele nem sabe quem é que realiza essa obra de fazer crescer a semente, de fazer crescer a planta. Nós sabemos que é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele que tem o poder de dar a vida. Então, com essa parábola, com essa primeira parábola, Jesus nos ensina de que o reino de Deus é, antes de mais nada, obra da providência divina. Nós temos a nossa parte, nós fazemos e precisamos fazer a nossa parte de semear a palavra, de semear o amor, de semear a justiça, mas também confiar que quem realiza a obra de transformação da sociedade, transformação deste mundo, de acordo com a sua santa vontade, é o próprio Deus. É Ele quem faz crescer. Nós semeamos e Deus é quem faz crescer. Depois Jesus compara então o reino de Deus com a semente de mostarda, que era uma semente muito pequenininha, mas que semeada no meio da horta, crescia e se transformava na árvore mais frondosa de todo o jardim. Então Jesus fala que assim também deve ser o reino de Deus, semeado em pequenas coisas, semeado em pequenas situações. E de fato, esse é o ensinamento de hoje, que nós sejamos humildes de compreender que mesmo as nossas pequenas ações ajudam a fazer crescer o reino de Deus. E esse grão de mostarda cresce, se torna frondoso e serve de abrigo para os pássaros, ou seja, o reino de Deus é abrigo para todos aqueles que dele precisam e que com ele contam. Todos nós somos envolvidos e acolhidos por esse reino de Deus que é universal. Portanto, nós precisamos também dar valor às pequenas ações, não só às grandes coisas, né? Muitas vezes nós buscamos grandes atitudes, grandes ações para que de fato causem um impacto. E hoje é isso que nós vemos nos noticiários, na televisão, nos meios de comunicação. São as grandes ações que causam impacto e que de fato impressionam as pessoas. Mas nós esquecemos daquilo que está escondido. Muitas vezes aquela ação mais pequena, a menor das ações, aquelas mais simples, mais humildes, das pessoas que continuam trabalhando pelo reino de Deus. E você pode pensar em tantas pessoas simples da sua família, pessoas que você conhece e que de fato fizeram a diferença na sua vida. Também as nossas pequenas ações fazem a diferença, quando elas são realizadas com amor, com confiança em Deus, com generosidade, de coração aberto, para que nós sejamos todos nós construtores desse reino de Deus no meio de nós. Façamos a semente do reino frutificar, semeemos esta semente e confiemos na providência divina, que mesmo nas ações pequenas é capaz de realizar grandes obras maravilhosas. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos, que Deus lhes abençoe.